Mas enfim, tem um time forte, está brigando pelo título, ganhou um presente da CBF, não era esse o objetivo, me parece, da CBF, mas acabou sendo um presente, que foi essa mudança de calendário. O Palmeiras e o Flamengo teriam semanas livres durante... Só para falar, flamenguista, tá? Flamenguista daqui, arretado, ficou bravo, porque... Fala, Nação Azul, chegando aqui informações do Cruzeiro para você. Vamos ver o que a mídia brasileira está falando sobre o nosso cabuloso. Que vitória importantíssima do Cruzeiro ontem de virada. Sinisterra marcando gol, jogada espetacular. Foi 3 gols bonitos, né? Um chutaço do jogador do Bahia depois que o Everton Ribeiro deixou a bola passada. Cássio nada pôde fazer. Matheus Pereira fez uma grande jogada. Sinisterra completou a bola rebatida depois que bateu na trave. E rapaz, tem estreia aí que complicou pro Christian. O Christian tá com uma pulga atrás da orelha, hein? Kenny Arroio. O cara entrou voando, rapaz. Entrou voando, driblador. E, cara, é difícil segurar o cara, hein? Vamos dar uma olhadinha que está rolando. Mas antes eu vou pedir pra você deixar aquele like, né? Cabuloso. Se você não inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dê aquela força aqui pra gente bater aquele papo como torcedor sobre o nosso cabuloso, ver que a mídia tá falando sobre o Cruzeirão. A mídia tá babando, né? Tá babando o Cruzeiro tá jogando muito. Vamos dar uma olhadinha agora aí que o pessoal está comentando sobre o nosso Cruzeiro. Depois a gente volta para bater aquele papo. É uma vitória robusta de um time forte e que tem um elenco que vai sendo reforçado de uma forma agora mais pontual e com chance de acerto muito maior. Porque, veja, quando o Cruzeiro foi remontado e quando um clube remonta a sua equipe, reconstrói a sua equipe, o primeiro impulso é contratar um monte. Vai lá, contrata vários jogadores, alguns vão dar certo, outros não e tal. E aí, entre erros e acertos, ele forma um time, né? Forma um time competitivo, forma uma boa equipe, né? Um time dos 11, mais a equipe, com alguns jogadores também que completam o elenco, mas que são jogadores de bom nível. Mas aí, entre erros e acertos, ele acaba perdendo muita coisa. Agora não. Então, agora o Cruzeiro é um Cruzeiro que parte para o ajuste fino. Então, o próprio Leonardo Jardim citou alguns jogadores que chegaram. Então, ele vai se acertando, ele vai compondo melhor o elenco com algumas peças de reposição de bom nível. Eu ainda assim, tenho dificuldade embora os números de certa forma me desmintam por enquanto, mas eu tenho dificuldade em achar que o Cruzeiro vai ter fôlego para até o final do campeonato acompanhar Palmeiras e Flamengo. De qualquer forma, a gente já está falando de mais da metade do campeonato, que ele está nesse bloco, sim. E os números estão aí, né? Não há como a gente brigar com essa realidade, pelo menos por enquanto. Técnico competente. Repito sempre que de todos os estrangeiros que vieram para o futebol brasileiro, ele é quem desembarcou aqui com o melhor currículo. Então, no começo, houve aquela bobagem que perdeu os jogos, ele não ganhou o Mineiro, não ganhou isso, aquilo. Então, veja, ele é um cara que ele sabe o que faz, ele teve que mexer no elenco, remontar o elenco. Não é um trabalho fácil no começo, mas o trabalho vem sendo extremamente positivo até aqui. O Cruzeiro... rapaz, extremamente positivo. Com certeza o que ele falou, que ele fica com o pé atrás, é para começar, né? A mídia é lá de fora, isso, eixo Rio-São Paulo é complicado. Ali, São Paulo. O Flamengo e o Palmeiras, eles já estão na toada aí de muito tempo, né? Já tem um tempão, já tem treinador que tem mais de 5 anos aí que está no Palmeiras. O Flamengo tem um grande time, um grande elenco, e tá certo. Pelo menos a gente tem que ter essa consciência que o Cruzeiro tá montando seu elenco agora. E agora tá passando o quê? Tá fazendo aquele pente fino. O que a gente não imaginou. O Cruzeiro começou a janela aí no meio do ano, que a gente ficou, cadê os jogadores que ia trazer? Ficou demorando aqui, trem todo. E Leonardo Jardim já estava cutucando, olhando, eu quero aquele, quero isso, vamos tentar esse. E ele tá tentando refinar, porque tem que ter um elenco. Tem que ter pelo menos 5 jogadores que entram na partida e não caia tanto o futebol. Ontem, pela primeira vez, para mim, pela primeira vez, substitui assim, numa levada, 3 jogadores, que é difícil. Se você tira um, outro, o time mantém o nível ali e tal. Mas o Cruzeiro não está mudando e só cai o futebol depois que o Cruzeiro muda.
E dessa vez trocou 3 de uma vez, cara. O Cruzeiro deu outra cara pro Cruzeiro ali naquele momento que mudou. E os jogadores vão pra cima. Continuou, como se diz, continuou naquela mesma toada que o Jardim quer. Que marcação sob pressão, bola pra cima. Marcado em cima ali na saída de bola. E um jogador mais ofensivo, né? Mais driblador. E isso ajudou demais o Cruzeiro nessa vitória de ontem contra o Bahia, que não perdia em casa, ó. Há mais de 10 meses que o Bahia não perdia em casa, né? É um time muito difícil de ser batido lá. Vai pegar o Flamengo em casa ainda, Palmeiras em casa? Ah, quem sabe, né? Vamos tirar a ponta deles aí também pra gente, né? Ai, minha Nossa Senhora, é desse jeito, meu amigo, desse jeito. A própria SAF do Cruzeiro. A SAF do Cruzeiro é um homem rico, apaixonado pelo clube, fanático pelo Cruzeiro, que comprou um time de futebol. Enquanto ele quiser botar dinheiro lá, vai. Se amanhã ele achar que não deve, não vai. Se amanhã ele não estiver mais entre nós, os herdeiros acharem que não, também não vai. Então depende muito do bom humor, porque isso não dá retorno financeiro. Os investimentos feitos no Botafogo não dão retorno. No Cruzeiro, ter que vender jogadores a valores assim muito elevados. Na verdade, o cara descarrega dinheiro ali porque é uma paixão dele, é quase um hobby. É quase um hobby. Você compra até uma espécie de uma popularidade perante as pessoas, a admiração dos torcedores daquele clube. Então, tudo isso aí também. Mas, financeiramente, é muito difícil dar retorno, porque você teria que ter um faturamento muito maior que esses clubes não têm. Mas, enfim, tem um time forte, está brigando pelo título, ganhou um presente da CBF. Não era esse o objetivo, me parece, da CBF, mas acabou sendo um presente, que foi essa mudança de calendário. O Palmeiras e o Flamengo teriam semanas livres durante... Só para falar, flamenguista, tá? Flamenguista daqui, arretado, ficou bravo, porque o Flamengo que estaria com vantagem, né? O Flamengo já tem um time forte e o Flamengo estaria com vantagem. Agora que ele fez essa mudança para o calendário ficar mais tranquilo, para colocar fazer os jogos atrasados. Então no dia que ia ter jogo da Copa do Brasil, vai fazer jogo de time que está atrasado, igual essa semana já tem, né? Essa semana já tem jogo do Botafogo atrasado contra o Mirassol. Então, tá reclamando porque, né? Quando é pro lado de cá, não reclama. Agora pro lado de lá, mas tá bom, faz isso mesmo. Copa do Brasil, agora o Cruzeiro vai ter semanas livres, porque quando era para ter Copa do Brasil, vai ter jogo de Campeonato Brasileiro. Isso pode ajudar aí muito o time do Cruzeiro, mas ele tem que remar ainda bastante aí para tirar a diferença que ele tem, a desvantagem, né, para Flamengo e para Palmeiras. Também tem desvantagem. Tá na frente, mas tem 2 jogos a mais. Então, se o Palmeiras vencer os jogos atrasados, ele fica à frente. E não é uma rodada, é mais de uma rodada, né, para você tirar a diferença. Mas tem que continuar marchando. Com essa situação que ele vai ter semanas livres, ele pode se dedicar só ao Campeonato Brasileiro e ficar ali na tentativa de aproveitar qualquer deslize dos outros dois, que vão ter um desgaste muito grande. Você vê, o Palmeiras vai jogar com o River Plate quarta-feira. O Cruzeiro não joga contra ninguém, fica em casa. Vai jogar só no final de semana pelo campeonato. Aí ele volta e o Palmeiras joga de novo. E o Flamengo a mesma coisa, joga quinta-feira e joga no... Eita, choro é livre, então isso pode fazer de fato a diferença. Agora foi uma vitória muito marcante pela maneira como a virada aconteceu e, como eu disse, com uma intervenção importante do treinador, porque ele fez mexidas, colocando jogadores que foram decisivos, descansados, para tentar ganhar o jogo. Até o Bolassi entrou ontem, que quase não tem sido utilizado, entrou e estava em campo quando o gol saiu, o gol do Gabriel. O banco do Cruzeiro é muito bom e ganha essa possibilidade aí o Leonardo Jardim ou o Flávio Prado. O Rogério Ceni, falando aqui dos técnicos, na entrevista coletiva chegou a dizer que o Cruzeiro não fez nada, que o Bahia merecia esse triunfo na noite de ontem, mas tá aí, o Bahia acabou... Como se Rogério Ceni falou, o Cruzeiro não fez nada. Se tivesse feito, então, hein? O Cruzeiro precisou de 15 minutos para conseguir ganhar do jogo. Quando o Cruzeiro partiu para cima, o Bahia... Infelizmente, o Bahia não conseguiu segurar. O Bahia jogou... Normal, a maioria dos times, praticamente quase todos os times que jogam com o Cruzeiro, a maior posse de bola é desse. Agora, quantas chances de gol que o Bahia teve clara? Teve um chutaço, né? Um chutaço antes daquele primeiro gol aí do Bahia. Foi um chutaço, o cara pegou, passou perto do gol. Mas não foi nada criada que chegou ali na cara do gol, pum, vai fazer? Não. Foi um chute de longe e foi um chutaço, passou perto. E depois o gol do Bahia. O Cruzeiro teve chances mais claras do que o Bahia. Praticamente o Cruzeiro teve umas 4 chances claras de gol. Claro que teve aquela do Caio Jorge, que estava impedido. Teve aquela de raspão do Caio Jorge, pegou. E as outras o Cruzeiro fez. Eficiência do time. Falar com o time, ele estava nervoso por causa das perguntas dos repórteres lá, tal.
O Rogério Ceni já tem aquela mágoa, só, não ter ganhado a Copa do Brasil aquela vez que o Cruzeiro ganhou em cima dele com um gol de Giovani de falta que desviou. Então ele tem essa mágoa que não ter ganhado aquela Copa do Brasil com o Cruzeiro. Ei, lasqueira, só. Cruzeiro venceu o Bahia na Arena Fonte Nova. Primeira derrota do Bahia como mandante no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras e volta à segunda colocação. É verdade que tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras. Tem que ganhar o jogo dele. Palmeiras tem que se virar para ganhar o jogo. O Cruzeiro tem 47 e o Palmeiras tem 46, mas o Palmeiras ainda vai fazer 2 jogos para igualar o número de partidas realizadas pelo time de Belo Horizonte. Então a situação é a seguinte, a gente vai colocar aqui a classificação na sua tela. Flamengo 50, com 22 jogos realizados. O Cruzeiro tem 3 pontos a menos, 47, com 23 jogos realizados. O Palmeiras tem 46, mas com 21 jogos realizados. Se o Palmeiras vencer os seus 2 jogos, né, em relação ao Cruzeiro, o segundo valeu o ingresso, né, Rick? Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur, a todos que nos acompanham. E assim, é curioso que hoje a gente estava vendo os noticiários, os programas esportivos antes desse jogo, que realmente tinha tudo para ser um jogão, e foi realmente um jogão de estratégia, de 2 treinadores que entendem e sabem a qualidade dos seus times, mas um final de semana onde o Flamengo deu seu recado, muito bem dado, venceu com tranquilidade, não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo onde o Flamengo não sofreu contra o Juventude. Palmeiras, então, um primeiro tempo espetacular contra o Inter, em casa, né, do hat-trick do Tigrinho, do Vitor Roque. E o Cruzeiro precisava responder a esses bons momentos, e principalmente desse final de semana, de 2 times que, na minha opinião, ainda continua mais favorito que o Cruzeiro a esse título, que é Palmeiras e Flamengo. Mas o Cruzeiro sabia que teria que responder de forma igual ou parecida para continuar o seu sonho. E foi isso que ele fez. E o Gabigol, diferentemente de às vezes, claro, o finalzinho da coletiva dele ali, das palavras, é aquele Gabigol de sempre, né? No final do ano a gente vai conversar em dezembro, mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E realmente foi a temática desse jogo. Um primeiro tempo onde é o Cruzeiro do Jardim, sempre muito atrás, né? Principalmente jogando contra o Bahia, que gosta dessa posse, que tem um jogo mais propositivo, de passes curtos, trocas de passes envolventes. E um Cruzeiro que sabe que quando rouba a bola, eles saem em velocidade, com muita propriedade, tem isso como DNA nesse time do Léo. Não à toa que de vários jogos que o Cruzeiro vence, nem sempre ele tem a posse de bola, ou quase sempre ele nunca tem essa posse de bola, na maioria das vezes, o maior número, né, da posse de bola. Mas que no segundo tempo, quando precisou e o Léo Jardim percebeu que poderia vencer a partida, ele troca a forma do time jogar. De um time reativo para um time propositivo. E aí sim, tem uma diferença muito grande do time do Bahia, que não tem tantas peças, né, nesse banco. Mas dá para citar aqui os desfalques, né, Rick? Sim, porque olha sim. só, o Bahia hoje não tinha... Cara, isso que ele falou faz sentido, porque o Bahia, depois que marcou o gol, o Bahia automaticamente ele ia segurar mais atrás. E o Cruzeiro, que aquele time ali, gosta muito de sair em intensidade, sair para o contra-ataque rápido, mas o Cruzeiro está sendo muito eficiente também em bola alçada na área, faltas perto da área, escanteios. Então ia ter essa pressão no final. Botou jogadores mais descansados, sabia que o Bahia ia tentar segurar um pouco mais. E depois que o Cruzeiro marcou o primeiro gol ali, depois daquela jogada espetacular que fez o Matheus Pereira, quase marcou um golaço, pegou na trave, a obra foi muito bonita, né? Aí o Luiz Sinisterra pegou e botou a bola para o gol. Depois daquilo, o Bahia não conseguiu ir, cara. O Bahia não teve mais chance de gol. O Cruzeiro tem uma marcação muito boa. Claro que o Rogério sempre fez as alterações lá, que o pessoal ficou bravo demais, rapaz. O Bahia tá com muito jogador suspenso. Isso atrapalha assim. O elenco conta muito, né, cara? Depois o Everton Ribeiro cansa, tem que tirar o cara. E não conseguiu marcar o Cruzeiro, cara. Entrou. Rapaz. Entrou o jogadorzinho do Cruzeiro ali, um pequenininho, rapazinho pela ponta direita. Rapaz, Arroio deixou o pessoal passando roia.
O Arroio fez o pessoal passar roia lá do Bahia, que jogou muita bola, O Gabriel falou algumas coisinhas no final, o pessoal há uma polêmica com tudo. Dá o meu comentário no final depois aí, que o Gabriel falou algumas coisinhas aí no final. A imprensa já vai em cima, né? Gabriel gosta também, tava no holofote, aproveitou ontem que marcou o gol, ficou no holofote. Tem também uma declaração do Gabriel Barbosa logo na saída do campo. Chegou a falar até mesmo do futuro dele com a camisa do Cruzeiro. E tem torcedores do Cruzeiro irritados, falando que, na verdade, tiraram de contexto. Mas a gente pegou a entrevista completa, porque foram 4 perguntas do repórter. E a gente já vai exibir daqui a pouquinho aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan. Tá aí, Bahia 1, Cruzeiro 2. O Rogério ficou muito chateado e disse que o Cruzeiro não fez nada. Será que exagerou o Rogério, Flávio? Exagerou, né? Fez, né? Virou o jogo. O Bahia, ele realmente jogou melhor, né? Ficou mais tempo com a bola, teve mais oportunidade. Mas acabou não conseguindo. Ao contrário da partida contra o Fluminense, quando realmente a gente trabalhou nesse jogo aqui, nossa senhora. O jogo, a definição que ele deu pós-jogo foi excelente, né? Foi uma M, foi uma B. Realmente foi muito ruim. Não foi o caso de ontem, mas não adianta, né? Às vezes você perde foco, às vezes você... O Gabigol falou entre os torcedores do Cruzeiro nas últimas horas, com arte tudo na tela. O Gabigol, ele fala o seguinte: a gente vem treinando bastante. Não são todos que conseguem ver os treinos, mas tem acontecido. O repórter pergunta para ele a respeito da finalização, do chute de fora da área. Confiança. Brinco com os companheiros que eu acho que tenho até demais. É confiança, trabalho, talento, uma mistura de tudo isso. E aí o repórter pergunta: é o tipo de vitória de time campeão? Gabigol responde: não, é vitória de um time que trabalha bastante. Fizemos as coisas bem, merecemos ganhar. Aí o repórter: o Leonardo Jardim mandou bem demais nas substituições, né? Aí o Gabigol responde: é difícil falar sobre treinador. A gente tem se reforçado bastante. Tem chegado jogadores com outras características. No primeiro tempo, a gente foi um time mais reativo. No segundo tempo, a gente foi um time que tem mais a bola. A gente vem trabalhando bastante, buscando minutos. Claro que todo mundo quer jogar. Sempre um pouco difícil, mas trabalhando vamos conseguir mais minutos e ajudar o time. Aí é aquilo que eu falei, o repórter insiste. É difícil falar do treinador, mas o abraço nele foi bacana, né? Gabigol, a gente... Treinador é complicado. Treinador não, repórter é complicado. Ele fica querendo tirar, ele fica querendo confusão para poder ter manchete, né? A gente tem uma relação incrível com o Leonardo Jardim. Eu tiro muitas dúvidas com ele da questão do staff. A gente conversa bastante. É claro que eu busco minutos. Ele sabe disso. A gente tem uma relação incrível. O Cruzeiro tem vivido um ano maravilhoso. Em dezembro, a gente vai voltar a conversar. Fecha aspas, está aí a entrevista do Gabriel Barbosa, do Gabigol na íntegra. Eu acho que quem contrata o Gabriel, contrata... Qual polêmica, qual problema tem aí? Em dezembro, a gente volta a conversar. O Gabriel não pode nem ameaçar. Conversar, para mim, a única coisa que o Pedro Lourenço tem que tentar fazer, quando chegar em dezembro, é diminuir o salário do Gabriel, cara. Porque o salário que ele ganha, ele não está sendo tanto aproveitado no time. Então, para continuar no Cruzeiro ali, eles têm que tentar fazer de tudo para reduzir o salário do Gabriel. O Gabriel não vai aumentar salário. Vai aumentar salário do jogador que é reserva. Então ele vai conversar. Ele fez isso para dar aquela polêmica, aquele negocinho todo. Mas a única conversa que o Cruzeiro tem que ter com ele no final do ano: nós pagamos você até aqui, um salário mais alto, você não está sendo aproveitado, você está entrando nos jogos, mas você não é o titular. Se você puder ajudar o Cruzeiro também para manter aí, tal, financeiramente, tal, para estar aqui trem todo, reduzir um pouco o salário. É isso que tem que conversar, para reduzir um pouco o salário. Grande jogador, o Gabigol. Sei que não vai ser titular por enquanto esse Cruzeiro, porque o estilo de jogo do Leonardo Jardim é de jogadores mais intensivos, tem mais intensidade. Você pode ver os jogadores que estão trazendo, que ele está trazendo, jogadores são jogadores novos e velozes. É isso que ele está querendo. O Gabigol vai entrar na partida, ou outra vai entrar assim, e se puder contribuir para o Cruzeiro, ótimo, pelo salário que ele ganha, tem que contribuir para o Cruzeiro. E é um grande jogador. A gente fala, Gabriel, é muito difícil errar um passe. E chuta muito bem. É difícil ele errar a direção do gol. Muito difícil. Teve até aquele chute lá, que o Arroio tentou dar um drible e
acabou sobrando pro Gabriel, ele bateu, pegou no zagueiro. Antes dele marcar aquele golaço. Isso não foi um golaço, foi uma pintura, uma obra de arte, rapaz, que ele marcou. Mas tem que botar a mão na consciência em dezembro, pedir para reduzir o salário, né? Aumentar o salário, não. E os próximos jogos do Campeonato Brasileiro vai ser no final de semana. E vai ter um jogo aí que estava atrasado também, do Botafogo. Vamos dar uma olhada nos jogos que vai ter final de semana. Vamos ficar de olho aí no jogo do Flamengo, no jogo do Palmeiras. Então a gente tem que olhar esses jogos aí que interessam pra gente. Tem possibilidade de perder? Tem, mas os times são muito bons. Você vê, quem for campeão esse ano vai ser um campeão, acho que um número de pontos mais elevado, porque os 3 ali estão forçando para poder, né, chegar e vai fazer números de pontos bem altos nesse campeonato, tá? Tá sendo com intensidade muito grande, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira vai ter um jogo às 19h30 do Botafogo e Mirassol. Esse é da 12ª rodada, rapaz, do Campeonato Brasileiro, que foi atrasado, né? Jogo atrasado. E aí começa no final de semana os jogos do sábado. Vitória pega o Fluminense às 16h, Ceará e Bahia às 18h30 e Botafogo e Atlético Mineiro às 18h30 também. Aí já pula, e sábado também tem São Paulo, Palmeiras e Fortaleza no sábado, às 20 horas da noite. Fortaleza, né? Tentar sair aí, tá perigando no Fortaleza. Vamos ver, quem sabe, né? Acontece um milagre aí. Mas tá aí, vai ser Palmeiras, joga em casa contra o Fortaleza às 9 horas da noite. No domingo, Mirassol e Juventude, Internacional e Grêmio. Olha o Grenal aí, hein? Bicho tá pegando, hein? Bicho tá pegando. Grenal, o bicho pega, hein? Sport Recife, Corinthians, Flamengo e Vasco da Gama. O Vasco tá animado, rapaz. Passou na Copa do Brasil, eliminou o Botafogo. Tá ali, norte, tá animadaço ali, tá todo empolgado, né? Quem sabe tira uns pontinhos do Flamengo aí também. Não é fácil não, tá? Não é fácil não. Cruzeiro vai pegar o Bragantino, que não vive num momento bom, né? O Cruzeiro perdeu pro Bragantino fora de casa. Naquela época o Cruzeiro tava, né, começando ali, depois desse jogo Bragantino. Então, o Cruzeiro começou a engrenar, né, com o São Paulo. Depois veio o jogo com o Bragantino, deu aquela... O Cruzeiro não jogou tão mal, mas perdeu o jogo, jogou fora de casa. O Bragantino tava, né, meio voando ali também. E aí o Cruzeiro perdeu aquele jogo, mas agora é hora de ganhar, dar o troco no Corinthians. Santos e São Paulo fecha aí a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo que vem, né, no dia 21. Rapaz, então é isso aí. O Cruzeiro jogou muito bem ontem. Cara, os caras que entraram ontem encheu os olhos de todo mundo, né? Foi o Arroio, encheu os olhos de todo mundo. Aquele jogador, driblador que a gente espera, que vai ali, parte pra cima. Rapaz, o cara não tomava a bola do cara, não. E ele tocava fácil também. Tocava ali, começou a fazer tabelinha com o Matheus Pereira. Não sei como é que é muita marcação dele. O Christian marca bastante. Dá muito tapa na orelha dos outros lá também, mas marca bastante o Christian. Se precisar de um jogo mais para fechar, para ajudar. Porque não adianta também botar os caras que jogam pelas pontas, mas não marca, né? Não marca. E por ter esses caras, Christian e Vandos, que ajuda muito o meio de campo ali na marcação, a bola chega muito quebrada para a zaga. Chegando muito quebrado na zaga, ajuda demais também os zagueiros ali, principalmente lateral direito, igual o Willi, né, que é muito fraco na lateral. Ontem os caras estavam passando, deitando e rolando em cima do Willi. Então a marcação deles tem que ser boa também, tem que saber fechar, marcar, porque o Leonardo Jardim vai cobrar essa marcação. Cássio muito bem hoje, ontem na dupla de zaga também normal, o gol nada pôde fazer o Cássio. Kaique jogando muito bem ainda, depois entrou o Cauã, que Kaique sentiu cãibra, entrou o Cauã Prates na esquerda, tranquilamente ali, jogou, né, bem, normal. E gostei também muito da volta do Matheus Henrique. Matheus Henrique voltou ali muito bem. Claro que o Lucas Silva faz muita falta né, no meio de campo, aquele cara mais que não é igual o Matheus Henrique que pega e parte com ela doido pra frente, não, que é um jogador mais cadenciado, mas tem um passe muito refinado.
e tem um entrosamento muito grande com o Lucas Romero. Então, faz falta? Faz. Mas o Matheus Henrique entrou muito bem e supriu essa falta do Lucas Silva, que volta no próximo jogo, né? Então é isso, Nação Azul. Um grande abraço para vocês. Se vocês ficaram até aqui, eu fico satisfeito, feliz da vida. Aproveito para inscrever. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Fique com Deus. Fique em paz. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.